Consolidou com tangos e tragédias. Vamos dialogar sobre essa importante área cultural. Terça-feira, 21 horas, aqui na TV. Olá, boa noite para você que está acompanhando a TVU no canal 55 UHF, no 11 da NET, através de tvuplay.tv.br ou das nossas redes sociais. Nesta segunda-feira, um programa muito especial com dois jornalistas. Um foi jornalista econômico, é advogado e virou empresário. Vamos conversar com Péricles Druck. O outro está lançando quinta-feira esse livro. E ele se nega a deixar a profissão. Estou falando do Cadão Chaves, um dos maiores fotógrafos brasileiros de fotojornalismo. Vai conversar conosco a partir de agora, porque o programa está entrando no ar. Cadão Chaves, para alguns poucos, Ricardo Chaves lança quinta-feira na Santa Casa, no Centro Cultural da Santa Casa, A Força do Tempo, histórias de um repórter fotográfico brasileiro. Cadão, prazer te ter aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Alguém te chama de Ricardo Chaves ainda? Não, ninguém chama de Ricardo Chaves, só os créditos. Só o crédito é Ricardo Chaves. Eu cheguei a usar Cadão algumas vezes no crédito, mas depois eu achei que era meio estranho e adotei o Ricardo Chaves e ficou Ricardo Chaves. Oficialmente é Ricardo Chaves, mas todo mundo conhece por Cadão, né? Cadão, tu começou já como fotógrafo, que hoje tu escreve, né? Tu já começou como fotógrafo, teve alguma experiência de escrever antes da fotografia? Não, na verdade assim, ó, eu era estudante de uma escola técnica, eu estudava mecânica no Parobé. E eu queria aprender fotografia para fotografar os carros de corrida, ainda na Cavalhada, no circuito da Pedra Redonda. Eu adorava carro. Flávio Delmé, essa turma deles, exatamente. Né? Eu adorava a corrida, essas carreteiras, ainda tinha algumas carreteiras ainda. E eu adorava esse troço. Eu sou veranista, fui durante muito tempo veranista em Capão da Canoa, na minha infância, e tinha aquela célebre prova também, então eu me lembro das carreteiras chegando lá na praia, enfim, Catarina Andreatta, essas coisas todas. E bom, eu gostava de mecânica, nunca cogitei, até porque eu não teria dinheiro para isso, ser piloto, mas me encantava a história dos boxes, do preparo dos motores e tal, né? Como eu estudava mecânica e tal. Quando eu comecei, assim, lá pelos 18 anos, querer começar a trabalhar, fazer alguma coisa, eu pensei, bom, ou eu fotografo, que daí eu fui descobrir a fotografia porque eu pedi uma máquina emprestada, fui fotografar as corridas, levei para o Léo Guerreiro, meu fraternal amigo, revelar meus primeiros filmes, né? Foi numa corrida que eu rodei o filme inteiro sobre um único assunto. Então, a partir daí eu descobri a fotografia e comecei a me encantar com a fotografia. Quando eu comecei a querer trabalhar, lá pelos 18 anos, eu pensei, bom, eu trabalho com mecânica, vou trabalhar numa coisa que eu gosto, porque senão não tem graça, né? Vou trabalhar com mecânica ou com fotografia. Como eu não conhecia nenhum mecânico, mas conhecia alguns fotógrafos, que eram amigos do meu pai, fotojornalistas como meu pai chegou a ser, embora depois tenha derivado para a política. Todo mundo sabe quem é teu pai, né? O meu pai é Hamilton Chaves, foi secretário de comunicação lá de imprensa do Palácio Piratini, quando o governador Leonel Brizola era, né, em 61, no golpe, no movimento da legalidade, enfim, depois foi atropelado pelo golpe de 64, era secretário de Educação e Cultura do município e foi, enfim, preso, caçado. Já era o governo Sereno Chese. Ele foi exatamente, ele era o prefeito do Sereno e o meu pai era secretário de Educação e Cultura Municipal do governo Sereno. Bom, ele perdeu o mandato, claro, perdeu o cargo, tudo, foi preso, enfim, a nossa vida ficou difícil, e aí então começa a história de eu querer trabalhar, até para dar uma força em casa, poder ter um dinheiro meu para o fim de semana, aquelas coisas, né? E aí eu fui procurar o Assis Hoffman na Zero Hora, que era um jornal com 5 anos de uso, 5 anos de atividade apenas, né? Uhum. Porque tinha surgido depois do fechamento da Última Hora, em 64. Então a Zero Hora tinha 5 anos praticamente. Eu cheguei na Zero Hora em 69 e o Assis me disse, olha, nós aqui fizemos fotografia o dia todo, se tu frequentar aqui, contratar não vou, porque não tem vaga nem para quem sabe fotografia, que dirá para quem não sabe como tu, mas se tu quiser frequentar o departamento aqui, pode vir sempre aí que você vai acabar aprendendo, porque a gente faz isso o dia todo aqui. E eu de fato ia para aula de manhã, de tarde eu ia para Zero Hora. E aí foi uma coisa de mão única, né? Eu nunca mais fui o mesmo. Eu vou pedir para rodar já as fotos, tem várias fotos.
uma foto que vai ser a última de uma sequência, é uma foto do incêndio da 0 Hora. Sim. Que o Cadão já está na agência JB. Tá aí, tem essa foto. Então, essa foto eu era fotógrafo do Jornal do Brasil e eu devo essa foto um pouco ao Davi, o Davi que era motorista do JB. Ele morava na Zenha, vinha vindo para casa, era o início da noite, assim, né, finalzinho da tarde, início da noite, e ele voltou correndo até a sede do JB, que era na Borges, ali no edifício da Associação Canadense de Imprensa, e disse, tá pegando fogo a 0 Hora. Então, eu já desci correndo, entrei na Kombi e viemos aqui, aí até Ipiranga, fotografar o prédio queimando. Ainda estava luminoso aceso, ainda não tinha pego fogo aí, depois derreteu todo aquele luminoso de acrílico ali. Eu fotografei ali o início do incêndio, corri para a sucursal, revelei o filme, transmiti as telefotos para o Rio. E aí peguei os filmes que eu tinha feito, um filme que eu tinha feito, e voltei para 0 Hora para saber dos colegas. Afinal, eu tinha trabalhado lá, conhecia todo mundo, né? Voltei e me disseram que a 0 Hora estava sendo feita a edição do dia seguinte no Jornal do Comércio, que tinha franqueado a redação para ajudar, e a gráfica para ajudar a 0 Hora a rodar a edição do dia seguinte. Eu fui para lá, encontrei os amigos lá e eu acho que o Lauro Chimo gostou da foto e disse, vamos lá na primeira página, porque eles tinham uma ideia de incêndio, não parou o jornal. E como a foto, de alguma forma, diz um pouco disso, né? Bastante, né? Luminoso aceso e tal. Então foi uma foto que eu, embora não seja, na época não era da equipe da 0 Hora, me orgulho de ter feito a capa do jornal, porque é uma edição histórica, né? Um jornal que pegou fogo na redação e não deixou de sair. Tu sabe que tem gente que não... Eu não entendo isso, né? Até porque eu acho que é repórter fotográfico mesmo. Imagem é tudo. É aquela velha história de se falar 1000 palavras em uma imagem. Sim. Né? E tu consegue traduzir muito isso. Eu me lembro de uma outra história, eu estava lá na RBS e... Deixa eu contar rapidinho. A gente fazia da redação da 0 Hora as entradas para a TV com o Marcelo Reck, era o meu parceiro das manchetes da 0 Hora. Um dia o Marcelo sumiu, me disseram, é o Augusto Nunes que vai fazer. Sim. O Augusto senta do meu lado e eu digo assim, onde é que está o Marcelo, Augusto? Ninguém falou assim, hoje de manhã nós vamos fazer a reunião de pauta e deu esse rolo lá em Serra Pelada. E eu disse assim, vamos mandar um repórter e um fotógrafo para lá. Quem é o primeiro que gritou, vou eu? O Cadão, o segundo, o Rec, ou foi e eu perdi o meu diretor, meu editor-chefe de fotografia e meu editor-chefe do jornal numa reportagem só, porque esses dois são loucos, né, Felipe? Vão se meter em Serra Pelada. E eu peguei ele, eu nunca esqueci disso, eu disse assim, Augusto, maravilhoso, espírito, repórter. O Augusto, já com seus 5 prêmios ESC, né, olhou para mim e disse, não vou a lugar nenhum mais no mundo que não tenha um voucher de um hotel 5 estrelas tá certo, me esperando. Mas esses dois se enfiam nas bibocas. Não, a gente gosta mesmo, e gosta hoje ainda. Essa semana eu ainda fui levar o livro para o Marcelo e dei um abraço na ele. Eu falei, ele estava sozinho numa sala, lá ainda brinquei com ele. Que lamentável, a solidão do poder, porque ele estava numa sala vazia. Imagina. Ele falou, não, mas já estou saindo daqui, porque ele também, ele é um jornalista, né? Ele é muito riqueto. Ele é um cara bacana demais, e eu tenho certeza que se ele pudesse, ele estava dentro do carro do jornal. Agora a situação é com o Marcelo, uma situação que quando o repórter que está contigo olha, tu está em cima de uma Kombi ou de um carro em alta velocidade, não sei se é Cuba, Nicarágua, alguma coisa da América Central, é a lembrança que eu tenho. Eu estou chutando. Talvez a chegada do Brizola, que tinha um jipe com dezenas de fotógrafos em cima, todo mundo se agarrando para não cair. E tu estava em cima Eu estava em cima, junto com todo mundo. Com esse corpinho que Deus te deu. Exatamente, não sou exatamente um eu acho que é mais recente, eu acho que é uma coisa da 0 Hora. Pode ser. Uhum. Quando ou Humberto Treze, do Wagner, que quando viu, tu estava lá, tirando foto, mas tem que te agarrar, não, tem que fazer a foto, a gente vive um pouco disso, né? Hoje em dia está um pouco diferente, hoje tem drone, tem não sei o quê, você não precisa subir nada mais, né? Tá mais chato nesse ponto. Eu acho que perdeu um pouco a graça, mas nem por isso as fotos são piores, eu acho que o leitor merece o melhor trabalho, então... Mas essa época era muito divertido, né? Eu botei exatamente esse subtítulo aí, o Pedro Rassi, que foi o editor, né? Meu fraternal amigo, eu devo muito a ele. Esse livro só saiu por causa dele. A Clô Barcelos, que fez o projeto gráfico, também é uma pessoa extraordinária, né? É uma profissional incrível. Assim, olha, parabéns a toda tudo que eles fazem é muito bem feito. E a gente fez esse livro graças a FUNPROARTE, porque esse livro era para ter saído na época do Fast Foto Poa,
mas não houve verba e tal, ficou para depois. Eu fiquei um pouco frustrado, o projeto foi interrompido, e aí o Pedro Rassi que retomou o projeto e disse, vamos entrar no FUPROARTE, quem sabe a gente consegue. E de fato fomos escolhidos, classificados, e o projeto se viabilizou através do FUPROARTE. Aqui é outro incêndio, que foto é essa? Não, isso é só acho que suponho que seja uma relojoaria decadente. A foto foi feita em Montevidéu. Tá. E na cidade velha de Montevidéu. É exatamente a força do tempo, quer dizer, nem o relógio resiste, né? Não tem ponteiro, não tem máquina, não tem mais nada, então é uma coisa um pouco simbólica, né? Tá. E eu peguei essa exatamente apenas por essa coisa. Porque eu brinco que a força do tempo ninguém segura, ninguém para, né? Tanto que não é spoiler nenhum dizer que no final o mocinho morre, ou melhor, o velhinho morre. Porque... A gente vai ver algumas outras fotos do livro aí, cada um. Sim, então, vai falando. Só para dizer então, quer dizer, não é spoiler nenhum dizer que no final o velhinho morre. É o que vai acontecer com todo mundo, né? Então, como nós estamos falando da força do tempo, não há surpresa, né? Então, algumas dessas fotos aí exatamente estão no livro, né? Essas aí, foi o incêndio que matou o Pedro Carneiro Pereira, isso aí é o Papa João Paulo na Polônia, foi o primeiro Papa não italiano, né? Quando ele voltou à Polônia, isso aí sou eu no mato, atrás do avião do comandante Garcês, aquele avião que caiu na rota, saiu de Marabá para Belém e nunca chegou, caiu no Mato Grosso. Esse é o Zoff, goleiro italiano, na Copa da Espanha de 82, erguendo a taça. Essa é a maldita? Os italianos ganharam a Copa. Tu estava na virada? Tu estava em Sarriá? Estava no Sarriá, sim, estava no Sarriá. Isso é em Cuba, essa outra é em Moscou, né, estação de trem de Moscou. Eu estive com o Marcelo Reck em Moscou, na Sibéria também, a gente foi. Isso é o Sting no Xingu, com o Raoni, o cantor Sting, na Amazônia. Esse é o avião da Vargas, que caiu, do comandante Garcês, que a gente foi atrás. Foi difícil encontrar. Essa é uma foto que eu gosto muito, é uma foto que eu acho que fala muito do fotojornalismo assim. É um garoto que furou o esquema de segurança para cumprimentar o Papa. E o governador de Goiás disse, o menino ia ser retirado pela segurança, e o governador de Goiás disse, era o Iris Rezende, que acaba de se eleger prefeito, inclusive. Foi para o segundo turno, não se elegeu ainda. Não se elegeu ainda? Foi para o segundo turno, foi pro segundo turno. Exato, então sabia que ele estava na disputa aí. E o Iris falou, não, deixa o garoto aí, vem cá, garoto. O garoto falou, eu estou querendo falar com o Papa, eu quero pedir uma bicicleta, sei lá. O garoto era muito descolado, é um menino de rua, né? Sim. Chamava-se Reduzino, o nome do garoto, 12 anos. E aí aquele garoto, o Luiz botou ele naquele tapete ao lado ali, todo mundo com o sapatinho polido, meia nova, sapato novo, e aquele garoto com o pé... Os lugares marcados ali. Com as canelas fininhas, as pernas enlameadas, aquele sapatinho chinesa com o dedão para fora, né? E aquilo me emocionou, assim, porque todo mundo identificado por uma etiqueta do cerimonial, e ficou aquele garoto João Ninguém ali, né, no meio daquele tapete ali, junto com a Casa Autoridade. Aquilo, eu botei uma tela e fiquei focando aquilo aí, me emocionei. Aí o Papa veio, eu tirei a lente, botei uma outra, fotografei o encontro dos dois, o abraço, que foi outro momento comovente, né, porque o garoto todo sujo, o Papa com as vestes imaculadamente brancas, né, e o garoto sujo ali abraçado nele. E acho até a foto aí. Esse é o Isso Papa, me comoveu. Esse é o João Paulo. João Paulo II, João Paulo. Isso me comoveu muito, assim, tanto que assim que o Papa se despediu do garoto ali, entrou no carro, foi outra pessoa com quem que ele cumprimentou, entrou no carro, foi embora, eu caí numa crise de choro, assim, porque eu estava muito tenso devido aos dias todos de cobertura muito pesada, né? E aquilo me comoveu de tal forma que eu caí num choro convulsivo, assim, E aí um italiano que estava junto no cercadinho conosco, ali um colega fotógrafo, falou, perdeu a foto. Eu falei, não perdi a foto, fiz a foto. Mas então, a foto é boa, por que está chorando? A foto é boa, ele dizia. Eu falei, não, a foto é boa, o país é que é ruim, né? Mas eu realmente fiquei muito tocado, e essa foto eu acho especialmente, assim, simbólica do que a fotografia pode contar, praticamente sem legenda, né? Estou vendo aqui uma outra foto aqui do lado do Eduardo Tessler. Sim, a gente fez algumas consultorias. Bom, deixa eu só dizer o seguinte, vamos organizar esse negócio aqui que o tempo passa muito rápido. Sim. Primeira coisa, quinta-feira o lançamento lá no Centro Cultural da Santa Casa, tá? Todo mundo lá para pegar o seu livro, para pegar o seu autógrafo do cada um. Agora deixa eu te perguntar o que eu devia ter perguntado no início. Tu escreveu o livro? Pois é, tu escrevi, sim, o texto todo é meu. Eu acabei não te respondendo. Eu comecei fotografando, mas depois o que aconteceu?
Quando morria algum fotógrafo conhecido, eu sempre me interessei muito, sempre li muito sobre fotografia, sobre fotojornalismo, enfim. Quando morria algum fotógrafo famoso, qualquer coisa, o pessoal da redação da Zero me pedia para fazer um texto. Eu, eventualmente, como era a minha área, eu não me escondia de fazer alguma coisa. Então eu comecei a escrever. A partir desses textos que eu colaborava eventualmente, assim, o pessoal da redação achou que eu devia fazer a coluna Reflexo, no Caderno de Cultura. E eu fiz a coluna Reflexo, até brinquei, né? Um caderno de cultura que tem uma coluna minha não pode ser sério, que nem o Groucho, né? Que disse que não entrava em clube que aceitava ele de sócio, né? Eu falei, um caderno de cultura que tem uma coluna assinada por mim não é muito sério, eu brinquei com ele. Mas a coluna deu super certo, o pessoal gostava da coluna, eu fiz a Reflexo durante mais de 3 anos. Quando eu estava prestes a sair da fotografia, o pessoal queria fazer mudanças, modernizar o departamento, e eu talvez não fosse a pessoa mais adequada para fazer isso, o Olir Zavascki, nosso querido colega, tinha morrido. E aí eles precisavam de alguém para substituir o Olir. Aí era bom que fosse uma pessoa com mais idade. Eles me propuseram fazer o almanaque. Isso aqui é o corredor da casa do Cadão, tá isso, bom? Isso aí é só foto. Todas são tuas aqui, não? Não. Quase nenhuma é minha. Quase tudo são fotos que os amigos me deram e eu mandei moldurar, né? É uma galeria de... E para terminar a história, acabei fazendo o Almanaque Gaúcho, que é o que eu faço hoje, fazendo texto. Quando surgiu a história do livro, eu falei, não, eu vou fazer o livro, né? É só esse, eu não vou fazer outro, é o único livro. Então, eu vou fazer. E aí fiz, todo o livro, o texto todo é meu, né? Aqui tem uma outra foto, que é uma foto histórica, porque a gente tem, nesse momento aqui, Lilian Celiberti e Universino Dias, que é um caso que parou o Rio Grande do Sul e o Brasil durante a ditadura. Tu estava no JB aqui? Não, estava na Veja. Estava na Veja. Essa Veja, o Luiz Cláudio... O Cadão está aqui, ó. Estou ali sem barba, mais magro um pouco. Esse aqui, aqui é o Cadão. E ali está... Então, essa reportagem investigativa deu o prêmio ESSO ao Luiz Cláudio, ao Escalco, né? Inclusive o Luiz Cláudio fez questão que a ESSO viesse a Porto Alegre entregar o prêmio foi entregue aqui na sucursal da Veja. Foi a única vez que a direção da Veja esteve aqui. Claro, que eu só vou fazer JB Escalco, né? E o Luiz Cláudio Cunha, que fizeram essa reportagem maravilhosa. Exatamente. Né? Cadão, qual é bom, o que tem de foto de charuto aqui, eu vou te dizer, rapaz. Eu gosto do charuto e do cachimbo também, né? Pra quem tá achando estranho, aquilo que tá ali é o boné dele mesmo, tá? Porque eu fiz ele tirar o boné, senão ninguém ia ver o Cadão. Não, eu nunca fumei cigarro, mas cachimbo e charuto tá cada vez pior. São teus companheiros, né? Cadão, qual é a foto mais difícil que tu fez na vida? Rapaz, tem muitas coisas, às vezes elas são difíceis por uma coisa, às vezes é difícil por outra, né? Uma vez eu fiz uma matéria muito difícil, parece besta, mas uma matéria com os filhos do Collor. Quando o Collor era presidente, eu e a Eliane Cantanhede fizemos uma matéria com os filhos do Collor. E foi muito difícil fazer, porque tinham questões familiares que envolvia ali, foi difícil. A Lilibete Monteiro de Carvalho era separada do Collor, os filhos moravam com ela, teve que vir uma autorização do presidente de Brasília, que teve que conversar com ela para autorizar a fazer. Foi complicado. E as crianças tinham... nos impuseram uma série de restrições, claro, justificadas, não podia dizer onde é que eles moravam, nem nada, enfim, por questões de segurança. Foi uma matéria difícil. As crianças... Me deu a impressão, em alguns momentos, que as crianças não queriam fazer a matéria, e aí cabia nós recuar, mas enfim, acabou saindo e até ficou bem bacana a matéria. Cadão, quinta-feira, Centro Cultural da Santa Casa, a partir de que horas? 19 horas, 19h30. Vamos lá dar um abraço do Cadão. Merece vários abraços. Tá bom. Parabéns pelo coisa livro. de amigo, né? Parabéns. Não, eu sou do fã-clube, né? Eu sou do fã-clube, sabe disso, né? Parabéns, sucesso. Tá bom, muito grato. Feira do Livro também, né? Depois nós vamos fazer o repique na Feira do Livro. A gente vai fazer esse pré-lançamento agora no dia 13 e depois na Feira do Livro em novembro nós vamos ter ele na Banca da Libretos, enfim, vai ter mais uma tarde de autógrafo lá certamente. Parabéns ao Rafael Guimarães, a toda a equipe da Libretos, parabéns ao Pedro Razi, que insistiu com o Cadão para ele fazer esse livro tão especial. Na sequência eu converso com Péricles Druck, ex-jornalista econômico, que virou um mega empresário. Voltamos em instantes.
Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida? A Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Percebendo a presença de estranhos rondando a sua casa ou a de vizinhos, informe a Brigada Militar pelo número 190. No policiamento comunitário, a segurança também depende de você. Brigada Militar, a força da comunidade. Na próxima terça-feira, dia 11, estarei aqui com o meu querido amigo Ike Gomes, um dos maiores artistas do nosso estado. Vamos falar sobre a sua trajetória no teatro, na música, no cinema. Uma trajetória maravilhosa que se consolidou com tangos e tragédias. Vamos dialogar sobre essa importante área cultural. Terça-feira, 21 horas, aqui na TV1. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TV1, a TV que te faz crescer. O ponto negativo é realmente espaço. Falando um pouquinho mais. O interior dele é muito espacial do teto forte. Então, o 4x4 ele não perde tempo patinando. Quem ouve falar em Péricles Druck hoje remete, obviamente, para o empresário, lembra direto de Jurerê e outros investimentos. Poucos sabem que iniciou a carreira como jornalista econômico. Por sinal, era a profissão do pai. O vô era juiz, o pai acaba depois se transformando também em juiz e ele evitou isso. Ele só ficou na carreira de jornalista do pai, advogado, mas depois se encaminhou aí pelo mundo empresarial. Em primeiro lugar, essa curiosidade, como é que um jornalista econômico se transforma em um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, do país? Boa noite, prazer lhe ter aqui. Boa noite. Eu quero te dizer o seguinte, eu filho de jornalista, como você disse, e neto e filho de juízes, eu, de alguma maneira... Os dois avós eram juízes? Não, pai e avô. Ah, não, tá. Pai e avô. Tá. Meu avô juiz, meu pai depois juiz, sim. Mas ambos da carreira especial. Eu nunca cheguei durante a minha infância e durante o meu desenvolvimento a imaginar ter outra profissão na vida que não fosse ser advogado. Era o que eu via em casa, o que eu inclusive aprendi a gostar e a respeitar, né, pelos diálogos na mesa. O meu avô morava conosco, então os diálogos eram extremamente estimulantes nesse sentido, embora naquela ocasião, ainda que eu hoje me lembre que ficava bastante interessado e de alguma maneira impactado pelas conversas, aquilo realmente deve ter me influenciado muito na escolha da profissão. Então, fui ser advogado. Eu me formei em 1964.
exatamente no momento em que toda a superestrutura legislativa do país mudou. Nós tínhamos toda uns códigos civil e os códigos comercial, etc., que eram do século retrasado, certo? Com, vamos dizer, figuras e com uma forma de tratar o direito extremamente convencional, do Código Civil de 1850. Né? E em 1964 aconteceu uma revolução. Não estou me remetendo à revolução... Ao golpe, não. Não, estou me remetendo a uma revolução, a mudança na superestrutura legislativa. As leis passaram a ser feitas por economistas, inclusive, ou seja, na medida que pretendiam condicionar beneficamente, ou de forma positiva, a criação dos novos mercados, a atualização, inclusive, do mundo de negócios brasileiro, o direito financeiro. No rastro disso é que na década de 70 vem CVM, né, o Conselho de Valores Imobiliários, é a partir disso que vai mudando exatamente. É a partir daí que nós tivemos efetivamente uma organização, o sistema financeiro, sistema financeiro nacional, sistema financeiro da habitação, ou seja, todos esses sistemas de crédito, inclusive de longo prazo, que era alguma coisa que até nós, com a grande inflação pela qual nós tínhamos, vamos dizer, a qual tínhamos sido submetidos, nós não tínhamos mais nem memória, né? Por exemplo, poupança era um negócio que não existia, certo? E foi exatamente nessa época que surgiu o Banco Nacional de Habitação, em 1964, e ressurgiu a poupança, que só na memória se tinha da Caixa Econômica Federal, com mão que economiza e mão que não pede. Em 64, o senhor está jornalista concluindo o curso de Direito? Estou jornalista concluindo o curso de Direito. E aí o senhor sai do jornalismo? Na verdade, vamos dizer, fui fazer jornalismo no Correio do Povo, então, onde eu fui primeiro redator geral, repórter. Depois eu fui redator econômico, eu fazia a economia, e depois, por fim, a coluna política, chamava-se Panorama Político no Correio do Povo. Foi meu percurso dentro do jornal. Eu realmente, vamos dizer, achei sempre que o jornalismo, além de tudo, além de uma belíssima profissão, é de um profundo efeito educativo, ou seja, na formação. Eu sempre pensei que, na minha formação, embora, vamos dizer, podendo ou não continuar como jornalista, eu tinha que ter feito essa experiência, que ela me daria... Era o seu sonho de infância naquela época? O senhor viu seu pai jornalista e depois juiz. A carreira de jornalismo, em função do pai, lhe atraía mais que a de juiz? Olha, certamente mais. Ou seja, eu, na verdade, nunca pensei em ser juiz, eu sempre pensei em ser advogado, que é o meu perfil. Né? Ou seja, eu realmente, vamos dizer, sou um defensor, que é o advogado. Advocar significa ter o compromisso com os direitos a serem defendidos do seu cliente. Tá? Você tem que ter, isso tem que haver alguém que defenda e alguém que acuse para que alguém possa julgar, não é? Para que todos os argumentos, todos os aspectos de qualquer tema venham à luz e venham a ser debatidos convenientemente. Mas então, vamos dizer, me formei, só uma curiosidade, eu entrei na faculdade com o segundo lugar, naquele tempo tinha vestibular, sim. E saí da faculdade como aluno em primeiro lugar. Recebi a medalha Brochada da Rocha, como primeiro lugar do curso de Direito. Quando o senhor sai do curso, exatamente essa transição do país, né, o senhor já envereda para a advocacia empresarial? Eu já fui direto à advocacia empresarial, que, como eu te disse, estava nascendo. Esse tipo de legislação. O senhor percebeu isso durante a faculdade? Isso aqui é uma novidade, aqui vamos... Percebi esse direcionamento, ou seja, percebi que começaram a haver leis específicas, né? A lei do Sistema Financeiro da Habitação, a lei do Sistema Financeiro Nacional, quer dizer, toda uma legislação direcionada vamos dizer assim, a estabelecer o ritmo e a formatação dos negócios, que antes
Isso era uma novidade, nós não tínhamos. O Código Civil é de 1916, o comercial de 1850, como eu disse. Então, realmente foi uma novidade. Ou então bebeu água limpa nesse caso. Pois é, qual foi a vantagem? Vamos dizer que a sorte ou o destino me pôs à frente. É que eu, claro que, vamos dizer, sem a experiência acumulada dos advogados mais antigos, mas com um bom curso de direito que eu fiz, eu enfrentei com menos resistência uma nova legislação casuística, né? Que era uma novidade, inclusive para os juristas e para os advogados mais antigos. Isso me abriu espaço, eu tenho a impressão. Sim, era uma novidade. Quem estava mais preparado para aquele momento saiu na frente naquele momento, largou na frente. Quem tinha menos restrições, sim, inclusive, vamos dizer, até culturais, em função de todo um contexto, realmente saiu sem preconceitos. Né? E qual é o momento da passagem do advogado para o empresário? Bom, aí aconteceu o seguinte, advocacia empresarial, comecei a advogar para empresários, e eu percebi, num determinado momento, que os meus clientes, eu estava mais funcionando como um tradutor da nova maneira de fazer negócio do que propriamente como um advogado, certo? Aí eu digo, bom, então quem sabe eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, já que eu estou sendo bem sucedido nessa tradução, quem sabe eu não vou fazer uma experiência como empresário, e foi o que eu decidi fazer e fiz. E aí surge... 1967 é a minha primeira joint venture no setor imobiliário. 1967, o ano que vem eu faço 50 anos como empresário. Não era Habitasul naquela época? Não era Habitasul. O que era? A primeira empresa era uma joint venture que tinha um nome específico do empreendimento que eu estava começando, que era Parque dos Maias. Aqui um loteamento que existe até hoje. Um loteamento que... e vamos dizer assim, e foi por aí que eu comecei, dentro do dia. Depois surgiu o sistema financeiro da habitação. Como eu estava bastante ligado como advogado do setor da construção civil, do setor imobiliário, a lei das incorporações, as primeiras incorporações, ou seja, para fazer um edifício, a partir de então você tinha que ter o registro no registro de imóveis, vamos dizer, exigido de uma determinada maneira por uma nova lei chamada Lei das Incorporações, 1964 mesmo essa lei. Então, vamos dizer, eu passei a fazer, a ser o advogado dessa área, e como advogado dessa área, eu tinha que entender do negócio, não é? Que a lei estava trazendo a nova modalidade de negócio, e de repente eu digo, bom, então quem sabe eu não vou fazer esse teste, fiz, como eu te disse. Aí do Parque dos Maias, tomou gosto por esse tipo de negócio, vai empreender com o quê? Como sempre, a base do meu negócio sempre foi o desenvolvimento urbano. Naquela época a gente chamava loteamento. Certo. Eu era loteador, tá certo? Depois a gente sofisticou um pouco, porque deixou apenas de abrir a rua e entregar os lotes, passamos a ser desenvolvedores urbanos. Uhum. Depois, aprimorando o conceito, ou seja, pondo o aspecto humano dessa relação em foco, nós passamos, isso foi inclusive uma terminologia que eu implantei, né? Nós passamos a ser desenvolvedores de comunidades organizadas. Ou seja, qual é a primeira comunidade organizada? Olha, a primeira foi o Parque dos Maias, que era já um... O senhor considera essa a primeira? A primeira experiência que eu fiz. Ah, tá. Depois disso, várias experiências, inclusive aqui na Grande Porto Alegre, que são conhecidas, e depois disso, a mais conhecida delas, lá em Jurerê Internacional. Como é que foi a chegada a Santa Catarina? A chegada em Santa Catarina, ela foi... Primeiro, o Rio Grande do Sul tem tudo muito lindo, muito bonito, muito interessante, menos uma coisa.
Diz que Deus, quando estava fazendo o litoral, diz que Deus estava fazendo o litoral brasileiro, ele veio caprichando nas reentrâncias, descendo. Quando chegou no Rio Grande do Sul, ele cansou e fez um traço. Né? A nossa costa, né? Embora seja um fenômeno, inclusive, de desenvolvimento urbano, é um dos melhores lugares até para passar férias à beira-mar, apesar disso, é um litoral. Não é? O litoral bonito do Brasil começa em Santa Catarina. Sim. Não que o nosso seja feio, mas o nosso é um costão. Quando é que o senhor começa a pensar em Jurerê? Olha, imediatamente após o meu 67, eu comecei a olhar oportunidades, certo? Como eu queria oportunidades urbanas e eu queria alguma experiência de serra, de laje de pedra depois, e alguma experiência de mar, a ser puxado até pelo meu irmão, que sempre foi um jeito muito... gostava muito de barco, certo? Eurito. O Eurito sempre gostou muito de barco, então o barco ele ia para Santa Catarina, ele me levou para lá, me mostrou, eu vi, e digo, olha, realmente é aqui, se eu tiver que fazer alguma coisa, não é, à beira-mar, vai ser aqui. Para a gente entender, Jurerê, nessa época toda Santa Catarina, o que hoje a gente literalmente invadiu em Santa Catarina, né? Rosa, os gaúchos, né, que se espalharam por diferentes praias, né? Mas não tinha nada, né? Não tinha nada ali. Hoje Jurerê é uma mega potência internacional. Jurerê, quando eu fui em busca de um local para fazer o nosso desenvolvimento, Jurerê eram 600 hectares de várzea, como nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul, porque lisa, com cômoros, pequenos acidentes de areia na beira da praia, tapados também, cobertos de grama. Isso era Jurerê Internacional, 26 hectares, vamos dizer, 600 hectares. 600 hectares em 1967. 1967, que eu adquiri de um ex-governador de Santa Catarina e seus sócios, o Aderbal Ramos da Silva, foi governador de Santa Catarina, que eu comprei deles e comecei. Eu tinha um pequeno desenvolvimento que é o antigo, hoje conhecido como Jurerê tradicional, eles tinham iniciado. Sim. E a partir disso nós começamos a desenvolver. Você imaginava, de alguma forma, colocar Jurerê o termo é aquele, no jet set internacional, né? Porque a cada verão a gente se impressiona, não só com os brasileiros que vêm de Rio e São Paulo, grandes fortunas ou globais que ali aportam, né? Mas pessoas do mundo inteiro, né? Astros e estrelas de cinema, né? Jogadores famosos. Quer dizer, Jurerê recebe realmente um público diferenciado. Você imaginava em alguma... Olha, se eu contar, a minha resposta vai ser muito simples. O nome Jurerê Internacional significa o quê? Que a visão era a visão daquilo que eu tinha conhecido como estruturas de praia e balneários no exterior, certo? Onde é que o senhor baseia, principalmente? Olha, sobretudo nos balneários franceses da costa da Riviera, da Côte d'Azur, da Riviera italiana, da Riviera francesa, da Côte d'Azur, ou seja, locais que eu visitei como inspiração e vi como é que faziam, certo? E, obviamente, nesse mundo nada se perde, nada se cria, tudo se copia, né? E o que a gente procurou foi copiar, ou pelo menos se inspirar nesses exemplos de estruturação desse tipo de balneário. E o nome Jurerê Internacional já remetia a essa mudança de conceitos, né? Em contraposição àquele conceito nacional, digamos assim, aquele conceito vigente, sobretudo nas nossas praias aqui do sul, inclusive Santa Catarina, que era o conceito de ocupar a beira da praia de forma privada. Você vendia os primeiros lotes de frente para o mar muito bem, a preços ótimos, e os caras faziam suas casas, certo? Em compensação, você fechava a praia praticamente, dificultava
o acesso daqueles que não tivessem tido o privilégio de comprar no que eu sempre chamei o primeiro camarote, segundo camarote, você não é? O senhor já chamava de camarote? Já chamava de camarote. Então, o que eu pensei num desenvolvimento que todos pudessem desfrutar de uma coisa que é pública, né? Ou seja, o mar é público, ou seja, a praia é pública. Então, foi o primeiro lugar aqui no Sul, em que os acessos eram extremamente organizados. 6 acessos a distâncias determinadas, tá certo? Esses acessos, inclusive, foi o que preservou a costa, né? Porque ao criar acessos com atrativos, inclusive, de apoio logístico, né, aos banhistas, aqueles chamados hoje de postos de praia ou bares de praia, que nós construímos ali, acessos claros, 6 acessos, começaram a fazer com que as pessoas não ficassem abrindo caminhos, né, por cima da areia, por cômodos. Em suma, se criou uma organização da utilização da praia, né? Quando esse marketing internacional, qual é a importância dele hoje, né? Quando essas estrelas vêm, para vocês continua repercutindo, de que forma? Sim, vamos dizer, esse nosso direcionamento, não é, ao cliente internacional, embora a gente soubesse que o cliente internacional, o nosso internacional, leia-se num primeiro momento aqui, é Argentina. Né? Certo. Argentina, Uruguai, Chile, ou seja, os nossos vizinhos, mas claro, é internacional. Nós visávamos o argentino sempre gostou muito desse tipo de praia ali de Santa Catarina, é aí que nós visávamos. Então, por isso o internacional. Não é que a nossa primeira publicidade, inclusive, fazia chamava atenção para uma viagem, não me lembro agora exatamente o texto da publicidade, mas era como assim, viagem, não é, internacionalmente sem passaporte, não precisa passaporte. Para você ir a Jurerê internacional, não precisa passaporte. Né? E não precisa câmbio, que na época era um problema, hoje não é mais, né? Câmbio, dólar, para comprar dólar naquele tempo, você tinha que ter certidão de vacina, sei lá o que tinha. Né? Caramba. Deixa eu só fazer um corte aqui, perguntar uma outra questão que me ocorreu agora. No Laje de Pedra, vocês pensavam em cassino? No Laje de Pedra, nós fizemos um hotel. Sim. Com a possibilidade de, havendo a liberação do jogo, da qual se falava muito, que aliás é recorrente. Laje de Pedra é 1900 e... 70? Fim de 60, início de 70. 70, início de 70. Bom, então ali era, e aí o senhor ia dizer que era recorrente, volta o assunto agora. Volta o assunto agora. O senhor trabalha... Desde então, periodicamente voltou a discussão do jogo. E qual é a dificuldade? Vocês têm um cassino pronto, no caso lá no Laje, né? Ou alguma coisa que naquela época serviria para um grande cassino, talvez hoje, em função dos megas cassinos de Vegas, de Atlantic City, próprio Uruguai, onde tem cassinos maiores hoje, né? Precisa ser reformulado. Mas vamos lá. O senhor tem expectativa de ver aprovado o jogo no Brasil? Olha, a onda está mais forte agora que já esteve outras vezes? Eu vou te responder direto. Eu acho que realmente em algum momento essa idiosincrasia, que até tem algum fundo histórico, né? A esposa do então presidente Dutra era muito religiosa e ela era muito contra o jogo, então até por uma questão de respeito, o brasileiro tem muito disso, né? Bom, tiraram, né? O jogo não andou. Agora, o nosso conceito, meu conceito, eu faço para jogo em hotelaria, não é Las Vegas. Não é Las Vegas. Certo. Vamos dizer, eu nunca imaginei no Laje de Pedra ter um cassino tipo Las Vegas. Não. Eu queria que ele não fosse proibido de ter, vamos dizer assim, espaços para jogos, tá certo? Para as pessoas que também gostam de se divertir com o jogo. Eu nunca pensei em explorar propriamente o negócio cassino. Perfeito. Não é um hotel cassino, nunca foi pensado como um hotel cassino. Tem um cassino dentro do hotel. Dentre os espaços de diversão, pudesse ter o jogo.
Para a gente que é gaúcho, né, vou citar 2 exemplos aqui que eu acho que boa parte das pessoas conhecem, e aí vou pegar os exemplos do Uruguai. Né? Você nunca pensou no Conrad, mas pensou num cassino da Gorleiro ali, menor. Parceiro, na verdade, vamos dizer assim, o Conrad é um hotel, inclusive do porte do hotel. Que foi construído para isso. Foi construído para isso, especificamente. O Laje de Pedra, só o Laje de Pedra tem 250 apartamentos, e depois fizemos mais 66 no Laje de Pedra Mountain Village, portanto vamos dizer assim, um estoque de apartamentos razoavelmente grande para o Rio Grande do Sul. E o que nós sempre pensamos em relação a esse assunto do jogo é de que não era explorar um cassino, né, com atrações aqui, vem aqui jogar, não, até porque você aí tem outro negócio, é outro business, não é? Mas que pudesse ter uma sequência de jogos que os hóspedes pudessem aproveitar, né? Que as pessoas pudessem aproveitar. O Jurerê também está pronta para isso, de alguma forma? O Jurerê também. Todos têm a possibilidade de implantarem cassinos, não mega cassinos, mas espaços de jogo. E não sei se você se lembra, houve um momento em que uma legislação, eu acho que do tempo do governador Colares, permitiu aquelas raspadinhas, lembra disso? E essas raspadinhas, de alguma maneira, dão a dimensão do interesse das pessoas. E junto com as raspadinhas, em alguns lugares, em alguns municípios, foi permitido a instalação de salas com máquinas. E nós chegamos a ter, não essa profusão de máquinas, mas um espaço onde as pessoas podiam lá se divertir com as alavanquinhas aquelas. Eu acho um absurdo o Brasil explorar o jogo de diferentes formas, de forma oficial, na Caixa Econômica, e a gente não ter outras possibilidades, inclusive gerando emprego, na renda, oportunidade para as pessoas, né? Num país que carece de novos investimentos, esse seria o investimento. Não, mas o jogo, bom, se tem problema com o jogo, coloca a Receita Federal, a Polícia Federal, faz uma legislação como a americana, né? E aí vai fiscalizar. Resumindo, o jogo nos nossos hotéis nunca seria a atração prioritária. Seria, vamos dizer assim, um divertimento a mais. Né? Um divertimento a mais. Esse sempre foi o projeto. Certo. Bom, a experiência no mercado financeiro. Em uma entrevista para Zero Hora, para minha querida Maria Isabel Ramos, o senhor disse o seguinte: tivemos problemas, chegou um avião. Como é que ver um avião chegar carregado de dinheiro? Houve, na verdade, no Rio Grande do Sul, naquele momento do Banco da Província, Banco Nacional do Comércio, Banco Industrial e Comercial do Sul, Sulbanco, que eram bancos tradicionalíssimos do Rio Grande do Sul, que acabaram fazendo uma fusão que, por razões históricas, a fusão resultou menor do que a simples justaposição dos 3 estabelecimentos. Nessa ocasião, vamos dizer, a tua pergunta foi sobre... A sua experiência no mercado financeiro. A minha experiência no mercado financeiro. Então, vamos dizer, estas instituições financeiras, Banco da Província, Banco Nacional do Comércio e Sulbanco, eles estavam... Eles não tinham percebido a mudança que estava acontecendo no mercado financeiro nacional. Não tinham se apercebido. Eram bancos tradicionalíssimos, bancos centenários, Banco da Província, por exemplo, bancos com uma longa história e, consequente, com dificuldade de se adaptar aos novos modelos e aos novos padrões. Foi quando eles acabaram sendo vendidos em operações até que envolveu o antigo Montepio da família militar, com o prestígio, inclusive, de militares, que de alguma forma tinham uma ligação com o pessoal da Revolução de 64. E foi aí que começou a mudança desse sistema. E ao mudar, criaram-se as sociedades de crédito imobiliário, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, ou seja, toda essa individualização, a tipificação dos créditos, e abriram-se oportunidade para que estas patentes, sempre isso precisou carta patente, autorização, fossem licitadas. E como
como os banqueiros tradicionais não acreditavam em crédito imobiliário, não acreditavam em crédito, financiamento e investimento, abriu espaço para que gente que estava entrando no mercado, que viu como era lá fora e acabou possibilitando que eu comprasse eu ajudei a criar esses sistemas de crédito novos, tanto no Subbanco, como no Banco da Província, como no Banco Nacional do Comércio. E quando eles se fundiram, sobrou cartas patentes. E eu me candidatei, inclusive como parte dos meus honorários, a receber uma carta patente de banco. Porque honorários da constituição dessa e da incorporação dessa sociedade. Foi assim que eu comecei com. Certo. Só para fechar, o atual momento econômico brasileiro, o que o senhor está vislumbrando? Nesse momento? É. Eu acho que o menor problema que o Brasil tem, nesse momento, inclusive, é o problema da economia. O problema do Brasil é hoje uma economia estabilizada. Ou seja, a iniciativa privada está funcionando, o governo está atrapalhando pouco, está tendo um comportamento que é um comportamento que há no mundo inteiro. Vamos ajudar aqui, vamos criar o ambiente em que possam florescer os negócios, podem florescer as empresas, os empreendedores. Em suma, isso está acontecendo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da orientação política de cada governante. Mas veja bem, mesmo tendo passado pelo governo recentemente, políticos notoriamente esquerdistas e com uma visão estatizante do processo, o processo não parou. O processo só deixou de ser acelerado. Talvez tenhamos perdido algum tempo, mas não alterou em nada o modelo. A iniciativa privada tem feito seu papel, o governo, nesse momento, atrapalha menos, atrapalha no bom sentido também, ou seja, não ideologiza. Esse é o problema. Certo. Quando eu falo atrapalhar, a intromissão não é a intromissão de fiscalização, ou disso ou daquilo, isso é normal. A grande intromissão é a intromissão ideológica, ou seja, é não participar da crença de que a economia de mercado é que pode realmente alavancar. Né? Se o senhor fosse empreender hoje, qual é o setor para ser empreendido hoje no Brasil? Olha, eu continuaria começando pelo setor imobiliário, onde eu comecei, e fazendo o meu trajeto. Depois o setor financeiro, imobiliário, com certeza, certamente, por exemplo, depois eu percebendo a mudança e as necessidades de diversificar, o que é que nós fizemos? Entramos em negócios que viabilizassem a exportação, certo? E, sobretudo, negócios vinculados à economia real. Foi quando nós compramos as empresas de celulose e papel, e papel de embalagem, etc., produção de embalagem, que é uma coisa muito ligada à economia real, né? Ou seja, e que acompanha, inclusive. É o primeiro setor que responde sempre quando há um crescimento da economia. E é o primeiro que para também. É o primeiro também que para. Péricles, muito obrigado pela presença aqui. Prazer conversar com o senhor sempre, aprender com o senhor, né? Ouvir um pouco mais dessa história toda, que é uma bonita história, né? E eu sempre fico pensando nisso, o homem foi jornalista econômico, todos nós um dia podemos empreender, então vai que, né? Mas tem uma longa trajetória pela frente. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, viu? Estou aqui à disposição de vocês. Sei da importância, inclusive, para todos nós, especialmente para quem defende algumas ideias, ter esse acesso à imprensa que vocês possibilitam. Obrigado. Com Péricles Druck a gente fecha essa noite. Uma boa noite a todos vocês. Tchau.
Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia